Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Block Insider Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos, criptoeconomia e finanças. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e estou aqui, como de costume, com o meu co-host Leonardo Rubinstein Cavalcante, que me acompanha. Léo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nicolas. Vamos lá, mais um episódio aí, cheio de conteúdo. Vamos para mais uma, e tenho aqui comigo a honra de receber o meu velho amigo Davi Lauan, que é Head de Research lá na Falconex, que tem uma trajetória super bacana no mercado cripto e vai contar um pouquinho da história dele e também de tudo que ele tem visto no mercado nesses últimos meses e daqui para frente também. Davi, seja bem-vindo. Fala, Nicolas, um prazer ver você, um prazer estar aqui. Obrigado, Léo, pelo convite. Vamos conversar, estou animado para o papo. Vamos com tudo, e lembrando para você que esse episódio aqui ele é oferecido pela Bybit. Você pode se cadastrar aqui no nosso QR Code, que vai aparecer no código aqui em cima, e ser elegível é receber até $30 mil de bônus. Então não deixa de se inscrever, corre lá, faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito. Se tiver qualquer dúvida, a gente tem um guia passo a passo de como você se cadastra. Mas vamos logo para o conteúdo, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos, tanto quanto a gente, para ouvir o que o Davi tem para trazer para a gente, tá? Davi, acho que, primeira coisa, como de costume, a gente gosta de abrir espaço para o convidado se apresentar. Eu acompanho a sua trajetória há um certo tempo nesse mercado e sei que você tem muita coisa bacana para contar para a gente. A última coisa que eu me lembro é que você atuava já com research em mercado tradicional, né? Então, se quiser começar daí, contar um pouco da sua expertise, fica muito à vontade aí. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória e acho que talvez, se fizer sentido, eu posso falar um pouquinho da Falconex, o que a gente faz, que é uma empresa que às vezes está um pouco menos em voga aí no pessoal que não está tão envolvido com investimento em cripto institucional. Bom, meu nome é Davi, eu sou brasileiro, nasci e cresci no Brasil e eu trabalhei no mercado financeiro, como o Nicolas falou, eu fiz Equity Research, uma carreira de mais de 10 anos em Equity Research, basicamente no Itaú BBA, né, o banco de investimento do Itaú, e no JP Morgan. O negócio que aconteceu é que chegou ali em 2015, 2016, eu já estava um pouquinho cansado, procurando novos ares para minha carreira, e acabei, já estava olhando há algum tempo o Bitcoin, e aí queria explorar se fazia sentido desenvolver uma carreira como um investidor ou prestador de serviço institucional para esse espaço, que hoje acho que é um negócio relativamente óbvio, mas na época ali era bem menos. E aí eu acabei me mudando para os Estados Unidos, fiz um mestrado aqui, vim para a Califórnia e acabei gostando, acabei ficando por aqui. Depois de me formar, eu fiz parte do time inicial da Hashtags, que é uma gestora importante no Brasil e também está envolvida com os ETFs aqui nos Estados Unidos e tal, então fiz parte do time da Hashtags bem lá no comecinho. Depois eu mudei para a Bitwise. A Bitwise é uma gestora focada em ETFs e fundos de cripto. Também no começo era uma equipe pequena, de 10 pessoas, com um AUM baixinho. Fiquei na Bitwise por mais de 3 anos, até mais ou menos um ano atrás. E aí, depois eu saí da Bitwise, eu me mudei para a Falconex. Aí a gente pode falar um pouquinho mais do que a Falconex faz, mas a Falconex é um dos maiores prime brokers do mercado de cripto. Atende instituições, e eu me mudei lá para montar o time de research. É isso que eu estou fazendo aí no mais ou menos, último ano. Show de bola. Ao longo dessa sua trajetória, a gente teve vários momentos de encontro, né? Acho que a primeira vez você estava na Hashdex, quando a gente trocou ideia. Depois você estava na Bitwise, que você inclusive trouxe o Matt Hogan para a gente conversar em uma entrevista. E, poxa, depois disso foram inúmeras oportunidades. Você trocando de casa, eu trocando de casa, agora estamos aqui então mais uma vez. Sem sombra de dúvidas, vai ser muito bacana ouvir aí o que você tem a dizer sobre a Falconex, tudo que vocês fazem. É a maior prime broker do mercado, né? Acho que até vale você explicar em mais detalhes aqui para a nossa audiência o que faz um prime broker, né? Qual que é o tipo de operação, ele provê liquidez, ele faz operação de OTC, o que vocês fazem a fundo? Ok, não, legal. A Falconex
Eu diria que assim, o mercado de Prime Broker, ele é um mercado que vem do mercado de finanças tradicionais, né? Não é um conceito que foi inventado em cripto. O mercado de finanças tradicionais, o conceito de um Prime Broker é extremamente bem estabelecido. Esse é um conceito que foi vindo para o mercado de cripto ao longo dos últimos anos, eu diria. A Falconex em si não começou como um Prime Broker, começou como uma mesa de OTC. Mas aí ao longo do tempo e ao longo dos anos fomos evoluindo e adotando esse conceito de Prime Broker. Por outro lado, o que a gente chama de Prime Broker em cripto não mapeia exatamente no que a gente chama de Prime Broker no mercado tradicional. Até estava tendo um call com um cliente sobre isso recentemente. As atividades são um pouquinho diferentes. Acho que até pela estrutura de mercado de cripto, pelo estado de desenvolvimento da classe de ativos, é um pouquinho diferente. Então, basicamente, o que a gente faz são algumas coisas. A primeira coisa que a gente faz, e que a gente talvez mais conhecido, que vem na cabeça da maioria das pessoas, a gente é um provedor de liquidez. Então, a gente é uma trading desk. Muitas instituições preferem lidar com uma trading desk ao invés de lidar com uma exchange ou várias exchanges ao mesmo tempo. A gente está basicamente conectado com mais de 95% da liquidez do mercado de cripto. Então, isso seja vindo de exchanges, seja vindo de mesas OTC, seja vindo de market makers, seja vindo de mineradores, seja vindo de N fontes. A gente está conectado a essas fontes de liquidez. Então, um investidor institucional, ele simplesmente conecta a nós e usa a gente como se fosse uma trading desk outsourced para execução. Nisso, assim, o foco obviamente, o mercado institucional, mas um range bastante amplo de mercados assim, que a gente atende. Então, a gente atende desde os grandes hedge funds de crypto native, fundos de venture capital, até empresas grandes, TradFi, que estão começando a entrar no mercado de cripto, passando por tesourarias de protocolo, mineradores, agregadores de fluxo de varejo também uma outra persona importante aqui que tem de potencial cliente nosso. Então, a gente atende todos esses caras basicamente fazendo execução. Agora os ETF issuers, né, as empresas de ETF. Então, a gente basicamente provê liquidez para um número grande, de investidores institucionais no mercado. Além disso, a gente fornece vários outros serviços, assim, alguns deles que acho que eu posso falar um pouco. O primeiro é a questão de crédito, né? Então, e isso é o que no mercado tradicional, os prime brokers são bastante famosos. Então, a gente consegue oferecer alguns features, como prover crédito para alguns dos nossos investidores, também oferecer cross-margining, né? Você tem posições diferentes, você consegue usar posições diferentes para usar como margem de colateral em operações, e por aí vai. E a gente tem também uma gama de outros serviços também, de custódia, capital intro, próprio research, que é a parte que eu vim para fazer, que completam meio que esse one-stop shop para investidores institucionais. A gente é ativo no mercado spot e no mercado de derivativos também, que é um mercado que vem crescendo bastante para a gente. A gente é a primeira e a única empresa de cripto que tem um swap dealer license com o CFTC, que é o regulador de commodities aqui nos Estados Unidos. Isso quer dizer que a gente consegue fazer alguns instrumentos que são muito familiares e também altamente regulados, principalmente para instituições mais TradFi que estão entrando em cripto. Então, assim, é uma solução, acho que bastante completa. Esse mercado é um mercado que não tem tanta informação, então eu acho que a gente é o maior prime broker em termos de volume que passa pelos nossos rails. A gente cruzou o patamar de $1 trilhão de volume que passou pelos nossos rails alguns meses atrás, e esse número continua bastante coisa, crescendo. Davi. Muita coisa mesmo. Bastante. A gente tem muito fluxo que passa por nós. Então, eu acho que por volume a gente é o maior, mas se não, a gente é uma dos maiores prime brokers aí do mercado. Show de bola. E vocês também têm um reportezinho bem maneiro que vocês soltam periodicamente aí, falando sobre o mercado, que inclusive você é o responsável por produzir, né? Pode fazer o seu jabá aí, se quiser.
Eu vim para montar essa área de research. Quem quiser olhar é falconex.io, é o nosso site. Tem uma aba de insights lá, que na verdade não está atualizada. Se você entrar lá, acho que ainda não está, mas se for ver é um site novo. Se for ver nas próximas 1 ou 2 semanas, espero que esteja tudo lá. Mas ali dá para se inscrever e começar a receber o material que a gente faz. Mas sim, uma parte grande do meu trabalho é escrever esses relatórios, mas também conversar com investidores. Acho que uma coisa legal de estar num seat de um prime broker é que eu tenho a oportunidade de conversar com vários dos grandes investidores desse mercado e entender um pouquinho a cabeça deles, e aí formar a minha opinião de mercado mais ampla. Então, é bastante legal, assim, gastar esse tempo conversando com o pessoal, escrevendo, fazendo conteúdo, e espero que a gente vai começar a fazer bastante coisa, ainda mais coisas aí esse ano. Em outras ou seja, pode falar, Léo. Não, eu ia só comentar, ou seja, né, quando os analistas, ou enfim, os investidores comentam sobre a máxima do mercado, do smart money, de seguir o dinheiro institucional, saber quando eles compram, quando eles vendem, você é o cara que compra e vende para eles, basicamente, assim, você é o cara que está literalmente olhando para onde que teu smart money está indo. Só... a gente vê bastante fluxo. Eu não, como research, né? Até eu nem tenho interesse em ver operações específicas de cliente, mas uma das coisas que a gente costuma dividir no nosso material é um pouco de cor da nossa mesa, né? Então, a gente está vendo mais volume em BTC, essa persona, vamos dizer, por exemplo, os hedge funds estão comprando, os VCs estão vendendo, a gente consegue enxergar um pouco disso e passar um pouco disso, sempre, obviamente, num nível, assim, bem alto, né? Sempre sem dar disclosure de nada que está acontecendo no detalhe, mas sim, a gente consegue ver bastante do que está acontecendo no mercado. Sem revelar nenhuma informação confidencial, mas abrindo estatísticas importantes para o mercado, né? Isso é super bacana. Sim. É uma das coisas Legal. que eu mais gosto dos reports que eu recebi seus aí. E acho que a gente pode, inclusive, falar sobre o assunto do momento, né? Que não dá para ficar de fora. Tenho certeza que a sua cobertura foi, cara, super profunda sobre o tema. Você conversou com as principais instituições. Mas é o ETF, né? O lançamento aí de 11 ETFs no mercado americano. E isso como a gente já vem falando aqui em várias edições de podcast, em lives que a gente faz aqui, o potencial de movimentar mercado disso é enorme, né? Já movimentou bastante, teve uma precificação pré-lançamento dos ETFs aí natural, né? Isso já estava embutido nos preços. Quando acontece o lançamento efetivo, você tem o famoso sell the news, né? Em que o pessoal compra no boato e vende no fato, né? A máxima do trade aí que a gente já conhece. E só que acho que é importante a gente discutir em detalhes aqui também essa movimentação, né? Foi um crescimento bem expressivo de volume de negociação dos ETFs de Bitcoin, né? Com Fidelity e BlackRock dominando aí, disputando o título aí, né? De principais ETFs do mercado americano. E a gente teve a compensação desse volume sendo as vendas do Trust da Grayscale, né? Dando um net importante aí de alguns bilhões de dólares aí na primeira semana de negociação. Queria ouvir um pouco de você aí, o que você achou. Eu sei que você vem acompanhando esse assunto há bastante tempo, e principalmente, assim, agora a gente já viu o que foi o lançamento do ETF, acho que é mais entender quais são as suas perspectivas daqui para frente, né? O que esperar da evolução desse mercado para os próximos meses e anos. Legal. Não, tem bastante coisa para falar aí, com certeza. É um assunto bastante profundo e bastante amplo. Eu acompanho a parte de ETF muito de perto, obviamente, porque a Bitwise é uma das empresas que está tentando fazer esse ETF há muito tempo, e eu acompanhei isso bem de perto de lá, né, do lado do issuer, do lado do ETF issuer, e agora na Falconex, agora servindo a alguns desses clientes. Cara, eu acho que antes da gente começar a falar, vale a pena fazer um recap bem rápido de como é que as expectativas foram formadas até esse lançamento. E aqui teve um processo bastante interessante. O processo o lançamento do ETF, obviamente, é um momento muito importante, porque ele destrava uma classe de investidores que é grande aqui nos Estados Unidos e que antes não tinha acesso a cripto de um jeito muito limpo e muito fácil, assim.
que são os financial advisors, né, que seriam, acho que, os consultores de investimento ou os escritórios no Brasil. Esse grupo é um grupo extremamente grande nos Estados Unidos, eles administram quase metade do wealth americano, e eles ainda não tinham um jeito muito fácil de acessar. Agora eles têm. Então é por isso que, desde 2013, tem empresas tentando aprovar um ETF de Bitcoin. Então, já faz aí 10 anos, finalmente conseguimos chegar nesse lançamento, e eu diria que por volta de... as expectativas foram se formando ao longo do ano de 2023, teve alguns milestones importantes. O primeiro foi, obviamente, a BlackRock, quando eles fizeram o filing. A BlackRock tem um recorde de, acho que eles, se eu não me engano, eles aplicaram para 570, alguma coisa perto de 580 ETFs, só um não foi aprovado. Então, quando a BlackRock colocou o peso dela, começou a aparecer que o negócio é mais sério. Depois veio o Fidelity, vários dessas grandes emissores de ETF nos Estados Unidos. Depois, em algum momento, você teve a vitória da Grayscale, né, sobre a SEC. Então, vários desses fatores, eu acho que eles foram compondo ao longo do ano, mas provavelmente ali perto de outubro, eu acho que o mercado começou a precificar o ETF muito mais perto. Ali você começou a ver algumas indicações, como começou a ter muito back and forth, muito vai e volta de documento entre os emissores e a SEC. Isso, em geral, é uma indicação de que eles estavam trabalhando junto, e aí eles estavam revisando os documentos e refiling esses documentos. Então, teve várias etapas aí que essas expectativas foram se formadas. A gente chegou até alguns meses antes do ETF, mas a gente foi atualizando isso ao longo do tempo. A gente tentou fazer uma estimativa do que o mercado estava precificando de net inflows, né, de inflows líquidos ali no começo. Começo não necessariamente primeiro dia, mas vamos dizer primeira semana ou primeira 2 semanas, mais ou menos onde a gente está hoje. E a gente fez isso lá usando uma metodologia, olhando os order books do Bitcoin e tentando estimar o quanto de impacto no market cap um inflow, o que a gente chama de pricing sensitive inflow traz, né? E você consegue fazer uma estimativa, obviamente, aproximada por isso, um modelo bem rústico, mas a gente fez esse modelo, usamos isso para conversar com vários dos clientes com quem a gente conversa. E na minha cabeça é o seguinte, chegando ali no ETF, eu acho que a expectativa era de que os fluxos líquidos, né, os fluxos de entrada líquido, né, os net inflows, eles iam ficar entre 1 e 2 bilhões de dólares. Mais ou menos era isso. Isso era mais ou menos a maioria sei lá, era meio que o range que a gente chegou. E legal, isso um pouco antes do ETF lançar. O ETF lançou, foi obviamente um sucesso estrondoso, teve essa dinâmica aí que você está falando bem, então você teve todos os emissores trazendo muitos inflows, especialmente BlackRock e Fidelity, mas vários dos outros também, dos outros menores também. Se eu não me engano, esse número hoje está em alguma coisa entre 3 e 3,5 bilhões de dólares, eu não vi a estatística que acabou de sair hoje, mas deve estar alguma coisa mais ou menos por aí. Isso é excelente, assim, isso a gente está falando de um dos top 0,1% dos mais bem-sucedidos lançamentos de ETF na história, assim, só para dar um pouquinho de contexto, em algum ponto na semana passada, eu estava olhando quais os ETFs mais líquidos nos Estados Unidos, né, num dia aí da semana passada. Todos os ETFs, contando os de S&P 500, todos aqueles renda fixa gigante, e tinha 3 ETFs desses spot ETF de Bitcoin no top 10, sim, então, do país inteiro, de todos os ETFs. Então, foi, obviamente, acho que foi extremamente bem sucedido, mas tem a dinâmica que você falou. A GBTC, que é a da Grayscale, que é o maior de todos, hoje deve ter alguma coisa perto de 23, 24 bilhões de dólares, sofrendo bastante outflows. Se você olhar o número líquido, que foi esses 3,5 de entrada, eu acho que a GBTC deve estar com uns 2,5 de saída,
a gente está perto de $1 bilhão, mais ou menos, de net inflow, que é um excelente número, como eu falei, mas era mais ou menos o que eu acho que o mercado estava esperando. Então, assim, é um número, um lançamento que foi bom, mas que atingiu expectativas bem altas que o mercado já tinha. Para bagunçar isso um pouco mais, o news flow ali no dia do lançamento do ETF foi bastante confuso. Não sei se vocês querem dar um recap nisso, mas teve site da SEC no dia hackeado. E antes, né? A semana foi caótica, né? Foi extremamente caótica. E aí uma coisa que teve uma outra dinâmica interessante, que foi o seguinte: no primeiro dia do ETF, os volumes estavam surpreendendo muito positivamente. Se eu não me engano, a gente viu alguma coisa como $6 bilhões de volume. E durante o dia, você ainda não sabe qual é o AUM, né? Você só sabe qual é o AUM e os inflows no final do dia, ou em alguns casos no começo, bem cedo do dia seguinte. Então, no primeiro dia, você tinha aquela situação você tinha essa expectativa de 2 bi, tudo aquilo, todo aquele news flow esquisito, mas o volume estava vindo em 6. Então, acho que formou-se uma expectativa de que esse número poderia ser batido, porque os volumes foram tão grandes. Inclusive, eu vi pessoas informadas do mercado de cripto, mercado de ETFs, falando, opa, peraí, a gente pode ver esse número ser facilmente batido aqui, porque 6 bilhões de volume é muito. Quando sai, isso eu acho que foi o que levou a gente para os 49 mil. Acho que foi um pouco dessa expectativa. E óbvio, bagunça, né, de preço e tal, e volatilidade normal e tal, mas eu acho que existia essa expectativa ali durante o primeiro dia. Quando saiu o inflow, no primeiro dia, viu-se que era um bom número, mas a gente não estava falando em muitos bilhões no primeiro dia. Era um bom número, mas não era isso. E no primeiro dia, a Grayscale, o outflow da Grayscale foi muito baixo. Foi alguma coisa perto de $95 milhões, que para o tamanho deles é muito pouco. E aí, ao longo dos dias, a gente começou a ver essa dinâmica. Então, todos os emissores com bons números, né, principalmente a BlackRock e a Fidelity, aí trazendo centenas de milhões de dólares cada um todo dia, mas a Grayscale com outflow de aí 500, 600 milhões de dólares. E aí eu acho que isso é que foi pesando e que nos trouxe aqui até abaixo dos 40 mil, que é o preço que o Bitcoin está tradando agora durante a nossa conversa. Tem também um aspecto macro que a gente pode conversar, mas eu acho que mais ou menos essa é a figura que eu vi. Não sei se vocês viram alguma coisa diferente, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Assim. Não, estou contigo. Acho que esse é o cenário até agora. E a gente ainda tem o lado da FTX que tá vendendo, né? GBTC, que também pesa um pouco nesse outflow aí. Mas acho que o cenário está dado, a gente já conversou bastante sobre isso. Eu queria entender, agora pensando em perspectivas, né? Vamos olhar daqui para frente, vamos olhar o que tem, porque eu sigo com uma visão bastante otimista. Eu já esperava essa reversão nesse primeiro momento aí, no nível de preços, porque era certo que ia rolar um sell the news aí, apesar das compras, né, e apesar do inflow ser net positivo na maior parte das vezes, você tem um movimento muito forte de sell the news, e me lembrou, inclusive, muito o IPO da Coinbase lá, que marcou o topo histórico do mercado, que quando saiu o IPO, o mercado desandou, né? Mas eu ainda sigo otimista, até porque a gente tem fatores macroeconômicos, né, como você mencionou, de expectativa de redução de juros no governo americano, e também halving do Bitcoin aí pela frente, né? Isso já favorece muito o mercado, mas queria ouvir de você o que você pensa. Não, eu acho que a gente está alinhado. O jeito que eu vejo é o seguinte: hoje você tem, pensando um pouquinho só nos ETF flows, aí depois a gente abre um pouquinho mais para os outros tópicos. Hoje você tem dois grandes drivers, né? O primeiro driver, aí como eu falei, é isso: Fidelity, BlackRock, esses dois grandes nomes, cada um trazendo aí 100, 200, 300 milhões de dólares por dia de novo inflow nesse ETF. Esse número é extremamente alto. No outro lado, você tem a Grayscale saindo aí 500, 600 milhões de dólares todo dia. Esses são os dois grandes
fatores que eu acho que vai influenciar os inflows no curto prazo. Eu acho que aqui tem algumas coisas. O primeiro nenhum desses dois números é sustentável. Esses dois números provavelmente vão se reduzir ao longo do tempo. Acho que não dá para se esperar, por mais que todos nós estejamos bullish com Bitcoin e cripto, mas em geral, esses caras não vão ficar trazendo $500 bilhão todo dia por muito tempo. Esse número vai começar a se reduzir, inclusive ele já está se reduzindo. Isso é normal, isso faz parte do processo de lançamento de um ETF. Aqui nos Estados Unidos, os ETFs são lançados de uma maneira diferente, até do Brasil, e do que a gente está acostumado a ver de IPOs, né? Esses outros lançamentos, normalmente você tem analistas, e você tem roadshows, e você tem o management, conversando com vários investidores durante várias semanas, né, no que a gente chama de um book building process. Então, você monta um livro de ofertas para chegar naquele lançamento já com manifestações de interesse, etc. e tal, assim que um IPO é feito. A descoberta de preços é muito mais trabalhada antes do lançamento do que depois, né? Exatamente, muito antes, várias semanas antes, se não meses antes. ETFs, não. ETFs aqui nos Estados Unidos, pelo menos, não. O ETF, ele nasce com zero, não vou dizer zero, ele nasce com um pequeno seed. No caso do ETF da BlackRock, o seed foi de $10 milhões, que aí acho que vem da empresa mesmo, do emissor mesmo. E aí, depois disso que começa o processo de venda e de marketing do ETF. Então, o ETF, ele nasce com zero, e aí depois ele vai crescendo. E especialmente nesse canal que a gente está falando, que é o canal de Financial Advisors, tem um processo de venda e que eu tive a oportunidade de ver por estar na Bitwise, que é um processo longo. Porque dependendo de onde trabalha esse advisor, você tem todo um processo para entrar na, entre aspas, plataforma, vamos dizer assim, e tem algumas plataformas aqui nos Estados Unidos que ainda não estão deixando esse ETF ser negociado, e alguns que já baniram, né, como a Vanguard, que já falou que não vai deixar tradear. Então, primeiro tem um processo de você listar nessas plataformas, e esses ETFs já estão em algumas, mas não estão em todas. Depois disso, tem um processo de venda e educação muito forte com o Financial Advisor, e o Financial Advisor ainda vai vender para o cliente final. Assim, então, assim, é um processo que é medido em meses, ou trimestres, ou até ano, dependendo do tipo de instituição. E esse processo começou agora. Esse processo não é feito, se eu não me engano, até por restrição regulatória, não sei exatamente qual motivo, mas ele não acontece antes do lançamento do ETF. Então, é normal o ETF lança, ele tem fluxo muito alto, e aí depois ele desce, e aí ele vai crescendo daí numa base mais sustentável. Eu diria que esses ETFs, eles até estão surpreendendo no quanto que está vindo no curto prazo. Assim, normalmente esses ETFs, eles caem muito mais rápido do que caíram. A gente ainda está vendo BlackRock, Fidelity e até os outros menores trazendo inflows muito relevantes para uma fase aí de semana 2. Então, esse acho que é o processo que a gente vai ver. Naturalmente, ele cai, e aí ele vai construindo em cima disso ao longo do tempo. Por outro lado, o GBTC também uma hora acaba, né? A gente não, aqui tem acho que tem vários mecanismos aqui, mas tem vários tipos de investidores no GBTC, alguns têm mais facilidade para sair, mais disposição para sair, outros têm menos, né? Então, por exemplo, tinha muito investidor, eu imagino, que estava simplesmente negociando o fechamento do prêmio, né, do GBTC. Esse pessoal já está saindo e olhando o próximo trade. Não era um pessoal que estava olhando necessariamente fazendo uma aposta direcional no Bitcoin. Por outro lado, tem o pessoal que entrou com um custo muito baixo, que mesmo com o FII mais alto que o GBTC cobra, não consegue sair. Então, assim, tem uma dinâmica aqui complexa, que eu acho que a Grayscale, que é a emissora do GBTC, vai descobrir ao longo das próximas semanas e meses. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar no mundo de ETF, é relativamente fácil você abaixar as taxas. O difícil é você subir. Então, eu acho que a Grayscale talvez até fez o certo, assim, considerando o interesse da empresa dela. Começou com uma taxa alta, e existe a possibilidade de que essa taxa caia em determinado momento. Então, acho que assim, esses dois fatores aqui, eles vão começar a taper off.
A questão é, qual que vai ser mais importante no longo prazo? No curto prazo, o GBTC, porque como eu falei, os inflows eles caem, né, por causa desse processo de lançamento dos ETFs, mas a Grayscale ainda não, né, a gente inclusive está acelerando, né, pelo menos nos últimos dados que eu vi, esses números de outflow do GBTC, ele está aumentando, ele não está desacelerando. Então, acho que esse é um pouco da pressão mais negativa que a gente vê no curto prazo. Também não deveria ser grandes surpresas para todo mundo. A gente também escreveu semana passada e tal, não é um negócio totalmente inesperado. Mesmo se tenha sido aí lá no dia do lançamento e tal, mas depois começou a aparecer e ficava relativamente claro que esses números do GBTC estavam vindo bem grandes. Agora, eu também tenho muita confiança de que no longo prazo, esses inflows, eles vão completamente dominar esses outflows que a gente está vendo. Esses outflows vão morrer em algum momento, e a gente vai começar a ver esses inflows vindo de maneira extremamente forte ainda por muito tempo, e construindo mesmo que ele caia um pouco, construindo em cima dessa base e continuando por muito tempo. Então, assim, na questão fluxo ETFs, eu, na verdade, estou bastante positivo. Assim, a única coisa que é pensar num horizonte de não dias ou semanas, mas talvez meses e trimestres, eu acho que a gente está numa posição muito boa. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, com o modelo que foi aplicado, né, nos ETFs, o Cash Curate, basicamente o gestor está lá comprando diretamente de uma bolsa, enfim, um ATC, o Bitcoin, para emitir as cotas no mercado, né? Então, assim, querendo ou não, diretamente, não você, como você já comentou, que você é da equipe de research, mas o pessoal que está lá na mesa todo dia consegue ver um pouco desse movimento. Isso é importantíssimo, literalmente o smart money, ver todo esse inflow, todo esse volume de negociação, você consegue prever ou analisar um pouco dos outflows e inflows, né, do amanhã. Eu queria perguntar para você se um pouquinho o que você pode falar de como você tem visto esse volume, e mais do que isso, como que o investidor sardinha, digamos assim, conseguiria acompanhar, né, nadar com as baleias, como eles chamam, se você teve algum padrão de movimento. Então, como você bem disse, também na semana do ETF, a SEC lá postou que foi hackeado, postou alarme falso, da aprovação dos ETFs, e eu nem imagino como deve ter ficado a wall do OTC. Eu imagino que deve ter ficado tudo na impressão vendedora, assim, eu até tenho essa curiosidade, gostaria de perguntar para você. Então, acho que, no geral, a minha dúvida é essa: como eu consigo, como sardinha, tentar, pelo menos, nadar com as baleias, né? Olha, eu vou falar o seguinte, eu acho que para monitorar esses flows, inclusive é o que eu faço, assim, acho que, na verdade, tem dois jeitos. O primeiro é olhar os dados de AUM, normalmente eles saem no final do dia ou no começo do dia seguinte, e aí tem várias fontes para isso, né? A Bloomberg tem, mas a maioria das pessoas não tem acesso a um terminal da Bloomberg. Você pode entrar no próprio site dos emissores, você consegue ver isso, tem bastante gente fazendo isso, pegando essa informação direto dos sites e montando a própria base de dados. Essa é a informação canônica, vamos dizer assim. Essa informação que eu olho, que eu acho que todo mundo que até que é profissional do mercado olha. Agora, tem o pessoal mas eu acho que outra coisa importante é o seguinte, para quem tem um perfil mais de investidor, eu acho que vale a pena muito pensar nesses indicadores num horizonte de semanas, e não necessariamente,
Porque o inflow daquele dia pode ser impactado de várias coisas, assim. Então acho que vale a pena tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas por causa de um dado de alta frequência. Essas coisas podem mudar e elas podem ser voláteis e mudar bastante. A outra coisa que tem bastante gente vendo são fazer o tagging, né, de algumas dessas entidades e ver as transferências on-chain, né? Inclusive, eu sei que tem alguns dos emissores pensando em fazer público as carteiras, os endereços das carteiras deles, para o pessoal conseguir acompanhar on-chain. Mas, cara, é basicamente isso, assim, até eu vou falar assim, a gente, do lado dos Prime Broker, a gente não tem essa informação, assim, antes de ninguém, assim, não tem, acho que, muito o que fazer além disso para conseguir estimar. O processo de compra desses bitcoins, né, que estão underlying esse ETF, ele é bastante complexo, na verdade. Em geral, você tem um processo de leilão, algum desses emissores, ele vai te falar o preço é setado no preço de saída, inclusive tem, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho, eu acho que vai ter algumas mudanças interessantes na própria estrutura de mercado, pelo fato de hoje você ter aquele preço, aí dependendo do emissor, seja o preço das 4 horas da tarde, horário de Nova York, ou o preço entre 3 e 4 da tarde, horário de Nova York, é o preço em que muitas dessas ordens são executadas e são precificadas, né? O famoso ETF Fix, que também é meio a famosa PTAX, né? Para quem era do mercado de câmbio lá de trás. Então, acho que assim, tem algumas coisas interessantes aí da estrutura de mercado, que eu acho que até vai ficar um pouquinho diferente, a gente pode falar mais sobre isso. Mas, cara, fora isso, eu acho que é meio isso mesmo, olhar a movimentação on-chain e olhar os dados de AUM dos emissores. Já deixar, então, o jabá para quem quiser seguir também. Nosso o analista Cauê Oliveira faz um ótimo trabalho nesse ponto. A gente tem a nossa área de research, quem quiser convido também para assinar, ele junta bastante dessas informações. Bom, mas bacana, então. Eu queria também perguntar suas expectativas sobre uma outra tese que já está surgindo. O pessoal mal saiu do Bitcoin ETF Spot, mal saiu dessa euforia, já entrou em outra, que é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, no caso, que é o ETF Spot de Ether. Então, assim, eu queria saber da sua opinião, qual a sua expectativa, enfim, o que você está vendo no mercado, se realmente vai rolar, vai ser mais difícil. Essas são as duas grandes perguntas que a gente vem recebendo de vários dos investidores que a gente conversa já faz alguns meses, assim. A gente até fala, se não tivesse essas duas coisas rolando, eu nem sei muito qual que ia ser o assunto para ia ficar falando de ETF de Bitcoin, né? Exatamente. Mas sim, eu acho que assim, o ETH, né, está numa situação muito interessante. Muitas pessoas vêm olhando isso há muito tempo. Obviamente, o ETH vem underperformando o Bitcoin há muito tempo, praticamente acho que 2023 inteiro, ou a segunda metade de 2023, por uma larga margem. Quando saiu o ETF de Bitcoin, você teve uma recuperação rápida, né? Então, aquela razão entre o preço do ETH e do BTC, o ETH-BTC ratio, estava em 0,05, que acho que era o mínimo desde o segundo trimestre de 2021. A gente viu bater esse nível. Logo que saiu o ETF, esse número voltou rápido para 0,06. Então, ainda é um número relativamente baixo comparado com a história, mas teve uma volta relevante. Aqui acho que você viu vários investidores que estavam posicionados num long BTC short ETH, o ETF saiu, esse trigger não existe mais, então acho que você teve uma reversão de posições. Mas eu vejo bastante gente positiva com ETH, e eu acho que tem algumas coisas aqui. Entre elas, o potencial aprovação de um ETF de ETH. Provavelmente a data para olhar aqui é maio. Essa é a data em que a SEC tem para responder
as aplicações, que é o 19B4 dos emissores. Eu acho que a gente vai ver, sim, aprovação. Eu acho que a chance talvez seja um pouco mais baixa do que a chance do Bitcoin, simplesmente porque o Bitcoin indo para o ETF, aprovação do ETF dele, ele já tinha a SEC decididamente falando essa questão do status de não ser um security. No ETH, isso não é tão claro. No ETH você tem algumas questões de staking e tal. Apesar da CFTC já ter dito que é uma commodity, né? Isso, exatamente. Então, o ETH está meio nessa... O Bitcoin sempre teve nessa, tanto a SEC como o CFTC, commodity. Agora, o ETH, ele está aqui, o CFTC fala que é commodity, tanto que existem contratos futuros de ETH na CME, mas a SEC ainda não se pronunciou oficialmente, né? Então, é um pouquinho menos claro. Por outro lado, o racional é muito parecido, né? Já existe um contrato de ETH listado na CME, isso é exatamente o ponto que a Grayscale, que é o processo da Grayscale contra a SEC tocou. Então, acho que, assim, na minha opinião, a SEC iria correr um risco aqui de tomar mais um processo, eventualmente até uma nova perda, se ela não aprovar esse ETF de ETH. Muito provavelmente vai vir processo, se esse ETF não for aprovado. Então, a minha aposta é que ele vai ser aprovado, sim. Não sei se vai ser tão grande quanto o de Bitcoin, né? Eu acho que a tese de ETH é uma tese mais complexa, é uma tese mais para technologists, é um negócio já mais sofisticado, um pouquinho diferente, mas eu acho que sim, eu acho que a chance dessa aprovação existir é razoável. O ETH tem outras coisas também ajudando, né? Uma delas é que vai ter o próximo upgrade, que é o Dencun, acontecendo aí em março, abril, mais ou menos um mês, é difícil prever exatamente as datas desses upgrades, que é um upgrade importante para começar a melhorar a escalabilidade do Ethereum no Layer 1, e existe a chance da gente ter mais um upgrade acontecendo no Ethereum ainda em 2024. Tem alguns caras começando a fazer esse call, então talvez lá para o final do ano, talvez final do terceiro ou até quarto trimestre, a gente vê um outro upgrade. Tem as teses de restaking e um monte de coisa acontecendo no Ethereum também. Tem o circuito de conferências começando com o ETH Denver, que talvez é a primeira conferência grande do Ethereum, começando agora em fevereiro, indo até ETHCC, que é em Paris. Então, não sei, pode ser que tenha algum buzz vindo de conferência aqui também. Então, acho que assim, tem bastante coisa acontecendo no Ethereum. Eu ficaria surpreso se a gente vê uma underperformance em 2024 igual a gente viu em 2023. Até a última vez que eu vi, até o Ethereum estava outperformando o Bitcoin ao longo do ano de 2024, bem nesse comecinho. Acho que, inclusive, desde novembro, o Ethereum vem outperformando o Bitcoin já, e eu acho que eu ficaria surpreso de ver o Ethereum underperformar o Bitcoin de novo, do jeito que underperformou em 2023. Então, para responder a sua pergunta, sim, eu acho que o ETF tem altas chances de ser aprovado, mas não acho que é o único trigger, acho que tem mais um monte de coisa interessante acontecendo lá também. Muito bom, Davi. Rápido, desculpa, Nico. Esse Deacon é a atualização onde eles vão aplicar as shards, não é? Onde eles vão quebrar as funções de execução e, enfim, de validação. O Dencun é o que eles chamam de Proto-Denk Sharding. É o EIP 4844, EIP 484844. Que é, vamos dizer, essa ideia de você criar essa camada que eles chamam de blob, né? Que basicamente ela guarda dados de maneira não permanente. Então, ela diminui o custo de você postar dados da L2 na L1, do jeito que eu entendo é isso que está acontecendo. Então, assim, ele não é aquela ideia do sharding que algumas pessoas que estão na indústria há mais tempo talvez tinham do execution sharding, né? Que é essa ideia de você ter vários blockchains rodando ao mesmo tempo, não é isso. Polkadot, né? Isso, exatamente. Não é isso, é o que eles chamam de Proto-Denk Sharding. Então, é um passo, vamos dizer, assim, bem anterior a isso, mas é um negócio que, no meu entendimento, libera muito o custo das L2, né? Então, isso é positivo para Arbitrum, Optimism, Matic, por isso que acho que muitos desses ativos, inclusive,
vem performando bastante bem, eles são os grandes beneficiários desse upgrade que está por vir. E, Davi, eu fiquei curioso aqui sobre o volume de negociação dessas outras criptos, né? A gente tem, naturalmente, Bitcoin e Ethereum nos holofotes, aí Bitcoin em especial agora com a aprovação do ETF, mas a gente pode pensar aí numa potencial out-season daqui a um tempo, em especial porque, historicamente, eu sei que a amostragem estatística é muito pequena, mas depois que a gente tem esse movimento de apreciação no Bitcoin, a gente costuma surfar uma out-season aí que acontece de 3 a 4 meses depois da alta no Bitcoin. E eu queria entender, eu sei que você olha também para outros ativos aí dentro da FalconX, você mencionou Arbitrum, Optimism, Matic, sei também que você olha para Solana, imagino que para Polkadot também, enfim. E tem várias outras teses que a gente poderia discutir aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo curto. Eu queria ouvir especificamente de você sobre essas plataformas, tanto concorrentes da Ethereum, né, nessa frente de smart contracts, como auxiliares nessa frente de Layer 2, roll-ups e coisas do tipo. O que você tem visto e sentido em termos de volume e procura por parte das instituições? Legal. Eu acho que, assim, na parte do, vamos dizer assim, os investidores mais crypto-native sempre olharam e continuam olhando esse mercado. E aqui tem vários trends interessantes. Obviamente, Solana teve um ano muito bom, se estabeleceu aí como talvez o blockchain number 3, que eu falo, né? Conseguiu se estabelecer como um ativo, um dos ativos principais. Ele é bem diferente do Ethereum, ele é bem diferente do Bitcoin, e ele tem uma base de investidores e uma comunidade de desenvolvedores ali que eu acho que justifica ele já ser um ecossistema. Normalmente o pessoal fala majors e alts, né? E aí majors é Bitcoin e ETH, e aí alts é meio que o resto. Eu já costumo falar que Solana já está meio que ou no meio do caminho, ou talvez no caminho aí para migrar para o grupo das majors. Tem um monte de tendência aqui que o pessoal está olhando. Tem Matic, né? O que vai virar Pol, que é o Polygon, que é do outro lado, né? Um ativo que underperformou muito. Underperformou em 2023, até a última vez que eu vi os preços estavam underperformando muito em 2024, especialmente comparado com os peers, que é o Optimism e o Arbitrum, que tem aí de ativos mais líquidos. Então tem muita gente tentando olhar isso também para ver se faz sentido uma virada aqui, uma recuperação, um play de catch-up ou não, especialmente, como eu falei, por causa do Dencun, que vai ser bom para essas Layer 2s em geral. Tem a questão do Cosmos, né, que também passou teve um milestone importante aí com o lançamento do DYDX, como um blockchain no sistema Cosmos. Então, acho que assim, tem um monte de coisa rolando aqui, um monte mesmo. Os mais crypto-native hedge funds e VCs continuam olhando isso, acho que tem um monte de coisa acontecendo, mas quando a gente vê, vamos dizer, o público em geral, assim, principalmente esses novos entrantes, acho que o interesse ainda é muito em Bitcoin, e aí talvez em algum momento ele comece a migrar para ETH, e aí eu acho que as altcoins só viriam assim meio que depois mais para frente. Você vê o volume da nossa mesa, que agora está um pouquinho complicado de falar, porque o ETF, né, dá uma pesada para o lado do Bitcoin, mas o volume que a gente vê na nossa mesa de vamos dizer, majors versus alts, né? Então, é Bitcoin e ETH versus o resto, ele oscilou muito ao longo de 2023. Então, a gente viu vários momentos em que BTC e ETH, principalmente BTC, estava basicamente ganhando muita participação na atividade que a gente viu na mesa. Em algum momento ali no terceiro trimestre, isso virou um pouco, e aí as alts começaram a ganhar muito espaço, principalmente Solana, principalmente Layer 2 tokens, e principalmente coisas tipo Lido, de liquid staking. E aí algumas teses individuais, tipo Maker e tal, então a gente viu isso. Aí no final do ano passado, eu acho que, e até agora, a gente ainda tá de novo nessa fase em que acho que as majors, e principalmente o Bitcoin, tá dominando mais a atividade que a gente vê. Isso acho que, assim, é basicamente personas diferentes de investidores que estão entrando e saindo,
mas quando você conversa com o público mais crypto native, ainda é um super tópico, e eu acho que vai ser um ano interessante. O que todo mundo quer ver são aplicações, né? Eu acho que talvez vocês já devem ter tido conversas sobre isso, mas eu acho que agora a gente passou por um ciclo de infraestrutura e de investimento em infraestrutura muito grande, né? Então você teve desde o Merge, Chapela, Layer 2, você teve o lançamento, o Solana, que hoje acho que está numa posição como o Layer 1, uma posição muito melhor que estava antes, tecnicamente, assim, não falando de preço. Agora acho que está na hora da gente ver quais são as aplicações novas que a gente não conseguia ver antes e que a gente consegue ver agora. Isso é o que todo mundo está querendo ver. E eu acho que... Eu estou animado, eu acho que esse ano talvez a gente veja algumas coisas aparecendo, mas obviamente é muito difícil de prever o que vai vir aí. Muito bom. Bom, Davi, foi um prazer falar com você aqui. Gostaria de ter pelo menos mais 2 horas para a gente discutir todas as teses que esse mercado nos apresenta. Tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades aí de trazer e conversar e discutir, mas queria te agradecer aí pelo seu tempo e por compartilhar esses insights todos com a gente, com a nossa base, dividir um pouco do seu conhecimento e, como sempre, cara, portas abertas aí sempre que quiser conversar, tem total espaço, total liberdade para a gente conversar com você. Obrigado mais uma vez. Se quiser compartilhar mais uma vez o seu relatório, a gente inclusive vai deixar aqui na descrição do vídeo um acesso para quem quiser consumir o relatório do Davi, que é muito, muito bom. Então, se você tiver alguma consideração final que você queira fazer, aproveita o espaço. Pô, legal. Nicolas, Léo, muito obrigado, foi um prazer. Vamos fazer de novo, realmente faltou assunto. Desculpa, faltou tempo e sobrou assunto. E vamos fazer de novo uma conversa mais para frente. Bom, quem tiver interesse em acessar o nosso site é www.falconx.io. Ou então vocês podem me procurar no Twitter também, é Delawan, D-L-A-W-A-N-T, e aí a maioria das coisas que eu produzo eu costumo postar por ali. E é isso, vamos falando, eu também sou muito fã de todo o trabalho que vocês vêm fazendo, vamos conversando mais. Valeu pessoal por acompanhar, também estava querendo perguntar já um monte de coisa aqui, mas a gente marca para uma próxima, com certeza. Valeu, Léo. Queria convidar vocês todos também a curtir esse vídeo. Se você ainda não curtiu, se inscrever no canal. Não esquece também que a gente tem uma comunidade lá no WhatsApp, super ativa, que a gente discute vários tópicos ligados a cripto, finanças e inovação. Então, o link também fica aqui na descrição desse vídeo e pinada no primeiro comentário. Aí a gente vai ficando por aqui e se fala de novo na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau!